Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença neste momento, agradecidos ao Senhor por mais este dia de bênçãos, de vida, de vitórias. Damos graças ao Senhor Deus por tudo quanto tem nos concedido, as bênçãos, a saúde, a paz, ó Deus. E também nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e também pedimos que o Senhor nos dê a Tua inspiração divina para continuarmos com esta programação e sermos grandemente abençoados com a inspiração. Não somente quem vai pregar a Tua palavra, mas que o Senhor dê a inspiração a todos os que estão ouvindo também, para poderem
crer, receber a bênção do Senhor, e eu peço ainda em tempo a cura divina, a saúde para todos aqueles que precisam de saúde, que estão doentes, enfermos, e que cada lar seja abençoado, cada família, cada pessoa. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, irmãos. A escritura que nós vamos ler está em Jeremias capítulo 7, começando no primeiro versículo. Jeremias 7, versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa, ele é publicado diariamente através do nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também é republicado em nossos grupos de WhatsApp, que são 3. E nós gostaríamos de dizer aos irmãos todos que nos ouvem, que nos acompanham, que nos seguem, se desejarem fazer parte de um dos grupos, é só fazer a tua solicitação. O nosso número está aí na descrição do vídeo e você pode solicitar, e não esquecendo de enviar o teu nome para que nós possamos criar o teu contato, não é? E também lembrando que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste. O nosso tabernáculo está localizado na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, e os nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E os nossos cultos prosseguem sendo dirigidos normalmente todos os domingos, conforme acabamos de anunciar, não é? E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali nós temos cultos aos sábados, no horário das 18h30 também, não é? E todos são bem-vindos, todos são convidados a participarem conosco e virem e adorarem juntamente com os filhos de Deus que ali se reúnem. Muito bem, dito todas estas coisas, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos ouvir uma canção agora, né? Antes da leitura bíblica e antes também da continuidade do estudo da mensagem Poder de Transformação, não é? Então nós vamos ouvir agora uma belíssima canção que tem por título Pudesse Contar Toda a Glória. É um hino muito bonito, interpretado na voz do cantor sacro Feliciano Amaral. Isso é muito antigo já também, não é? E nós vamos ser abençoados através desse louvor, que o Senhor Deus nos dê o enlevo espiritual ao ouvirmos esse hino, esse louvor em adoração ao Senhor nosso Deus. Então vamos ouvir, e depois que o hino terminar, aí nós voltaremos para darmos início à leitura de Jeremias capítulo 7 e versículo 1. Ouçamos e meditemos. Pudesse contar toda a glória
do meu coração pudesse contar do meu mestre e o mundo prestasse atenção, iria então às cidades, correndo até ao sertão, contando os ensinos de Cristo, o seu grande amor e perdão. Melhor que contar é viver a vida de Cristo Jesus, e os homens hão de receber as novas que dão vida à luz. Contar do meu Cristo, do santo poder remidor, pudesse contar da agonia que teve por mim pecador, iria até me escutarem pregando com todo fervor, contando a história muito eterna de Cristo, do seu grande amor. Melhor que contar é viver a vida de Cristo Jesus, e os homens hão de receber as novas que dão vida à cruz. Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus receba esses louvores para a sua bendita glória, não é? E agora vamos aqui então à nossa leitura, como nós já anunciamos, não é? Vamos ler todo o capítulo 7 de Jeremias, e começando desde o primeiro verso até o último. Vamos então. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos, as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura, furtareis e matareis,
e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas estas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos, e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei, a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E lançar-vos-eis de diante da minha face, como lancei todos os vossos irmãos e toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo. Aqui agora é o verso 16, não é? E aqui o Senhor Deus está dando a ordem ao profeta Jeremias. Então observemos isto, verso 16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. Isso certamente seria um tipo de uma metáfora, não é? Quer dizer, eles vão fazer a maldade, então os filhos já recolhem a lenha e os pais colocam fogo na fogueira, não é? E as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocar a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a si mesmos para a confusão de seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz,
e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para a frente. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás para não te mas não te responderão. E lhes dirá: esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade, e foi cortada da sua boca. Corta o teu cabelo e lança-o de ti, e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rimon, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Rimon, mas o vale da matança. E enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar, e os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Que o Senhor Deus possa acrescentar as suas bênçãos à leitura de sua bendita palavra. Então, nós encontramos aqui que o Senhor Deus estava zangado, se é que se pode dizer assim, não é? Ele estava irado com seu próprio povo. E quando Deus se ira com seu próprio povo, ele o castiga. Em muitos casos, Deus destrói o seu próprio povo por causa da maldade que fizeram. Então, meus irmãos, nós vamos deixar essa escritura aqui para a nossa meditação, e que cada um de nós façamos exames em nossas consciências
para vermos que tipo de vida estamos vivendo, quais seriam as nossas ações, como nós tratamos ao nosso próximo e assim sucessivamente, não é? E agora nós vamos aqui para a mensagem Poder de Transformação e nós estamos parados no parágrafo 220 e vamos dar continuidade então, não é? Parágrafo 220. Vejamos. Veja o homem tentando usar as roupas debaixo de sua esposa, e ela está tentando usar as roupas dele, e ele está tentando deixar seu cabelo crescer, como o dela, e ela está cortando o seu como o dele. Bom, isso aqui é uma das coisas muito comuns hoje, não é? Essa perversão, quer dizer, o homem é uma coisa assim bastante dramática até, não é? O homem usar as roupas femininas interiores de sua mulher e a mulher, por sua vez, usar as roupas dele, as calças, as camisas e assim por diante, não é? Ela corta o seu cabelo como o dele e ele deixa as suas franjas como se fosse o cabelo dela. Então, por que será que essa perversão veio a acontecer, né? É justamente por causa daquilo que nós já lemos aqui nesta mensagem, o profeta dizendo que nós estamos hoje no Éden de Satanás. Não é o Éden de Deus, é o Éden de Satanás, onde há perversão, não é? Bem, então continuemos. Que coisa! O homem tentando ser mulher e a mulher tentando ser homem. Uma perversão. Essa é a mesma coisa que a igreja está fazendo, a mesma coisa. A era de Laodiceia. Note, a razão porque não sabiam que estavam nus no princípio é que havia um Espírito Santo para velá-los da nudez. Eles não o sabiam. O Espírito Santo estava sobre os seus olhos. Eles não viam nada, senão seu irmão e irmã. Veja, as leis, eles não sabiam que estavam nus. Espírito Santo. Então ele está nos dizendo que no princípio a Bíblia diz que o homem e sua mulher andavam nus, mas eles não sabiam, eles não tinham o conhecimento do que aquilo significava. E certamente vocês estão me entendendo, não é? O que estou querendo dizer? Eles não tinham o conhecimento do que aquilo significava. O homem e sua mulher nus. Mas por quê? O profeta diz, porque eles estavam velados pelo Espírito Santo. Agora, se hoje nós estivermos velados pelo Espírito Santo também, então nós também não vamos ver o pecado em nossas vidas. Aliás, se não vamos ver, obviamente não desejaremos e não praticaremos, não é? Porque a gente só tem desejo, como diz um velho ditado, o que os olhos não veem, o coração não deseja. Não é assim que é o ditado? O que os olhos não veem, o coração não deseja. Mas os olhos naturais deles viam. Mas o que não viam eram os seus olhos do conhecimento, do entendimento. Foi justamente isso que a serpente disse à mulher.
Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, se lhes abrirão os olhos e vocês terão conhecimento e ficarão como Deus, né? Só que ele não falou a verdade totalmente, né? Uma parte da verdade ele falou, mas totalmente não. Ele deveria, a serpente deveria ter dito assim: vocês ficarão como o diabo, se lhes abrirão os olhos e vocês ficarão como o diabo. Porque o diabo sabia, o diabo conhecia o bem e o mal, não é? Mas vamos aqui no parágrafo 23, 223 agora. Agora, o espírito de profanidade, imundície e concupiscência os velou a instrução, a ciência. Ora, é científico usar shorts, é mais fresco. Os índios lhe ensinam melhor, que isso eles se enrolam em um cobertor para ficarem com ar condicionado. Veja, e os colocam sobre si. Veja, a instrução tem absolutamente retornado a um tempo. A própria coisa que pensam que os trouxe à cultura e civilização, os colocou de volta na ignorância, piores do que estavam a princípio. Ele acabou de dizer que os índios, quando fazia muito calor, eles se enrolavam em um cobertor, porque aí, ele disse aqui, ele usou uma expressão, aí eles ficavam com ar condicionado, não é? Estava quente e aquele cobertor fazia com que eles se resfriassem ali, não é? Porque aí suavam e ficavam resfriados, vamos dizer assim, não é? Bom, vamos em frente aqui então, mais um pouquinho. Parágrafo 224 agora. A educação escolar, a educação, veja as escolas, veja ali na universidade, a outra noite, aqueles rapazes, quantos bebês nascem dessas jovens ali, a essas jovens, a cada ano na universidade, pense. Bom, eu deduzo aqui que seria um colégio interno, uma universidade, onde se possa viver durante o dia e também durante a noite, dormir ali, né? Eu deduzo que seja isso, não é? Então ele está dizendo aqui, veja quantos bebês não nascem daquelas jovens que estão ali naquela universidade, né? Aí ele diz, pense, você diz, isso é gente de rua, sem valor, e esses rapazes, esses 21 rubis, eles os chamam de batom, e cabelo com franja, e enrolados em cachinhos, e deixando-os longos, eles dizem isso. Isso aqui, cabelo enrolados e longos e cheio de cachinhos, isso aqui não são as mulheres não que ele está dizendo. Ele está dizendo dos homens, dos rapazes, né? Com seus 21 anos aí, não é? Eles dizem isto que, vamos aqui, não é? Libertino, imundo. Você diz, bem, isso é gente de rua, sem valor. São estudantes da universidade. Tiveram uma grande bebedeira outra noite e não sabiam o que fazer e assim
para se divertirem e beber e adulterar e tudo mais dessa maneira. Não era suficiente para eles. Eles quebraram as garrafas e correram até o alojamento das mulheres e bateram na porta. Elas vieram golpeando, arrancaram completamente o olho de uma jovem e muitas delas ficaram desfiguradas pela vida toda. Vocês acham que divulgariam isso? Não, não é? Eles não divulgarão isso. Por isso que muitas vezes não sai nos jornais e assim por diante, não é? E nós vamos parar aqui agora, que o Senhor Deus possa continuar a nos abençoando e acrescentando sobre nós as bênçãos de sua palavra, não é? E agora nós vamos orar. Bendito Deus e Pai celestial, damos graças ao Senhor em nome de Jesus Cristo, teu Filho, por mais esta vez nós podermos estar aqui em adoração ao Senhor através desta programação. Eu peço, Senhor Deus, mais uma vez, a cura divina para os doentes, a libertação para os oprimidos, que os lares recebam a libertação total, os espíritos imundos se afastem das vidas, espíritos de vícios, de entorpecentes e coisas, doenças malignas, malditas, saiam das vidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, irmãos. Fiquem todos com Deus então. Chegamos ao final da nossa apresentação, não é? Se Deus permitir, nós estaremos de volta e vamos estar juntos meditando na santa palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.